Saúdo a todos os irmãos e amigos que estão me ouvindo através desta live, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Quero dizer para todos que me sinto muito alegre e contente de poder ter a oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração, para que, da mesma forma com que Deus tem trabalhado na minha vida e tem edificado a minha vida, possa edificar a sua vida também. O Senhor é maravilhoso e uma das coisas que eu vim dizer para você aqui hoje através desta live: Jesus é bom em todo tempo, não importa a circunstância. Jesus é bom. Ele te ama, Ele nos ama a todos e não desiste de nenhum de nós. Não importa a circunstância, o que nós estejamos passando ou vivendo, o Senhor é imutável e Ele continua bom para com todos nós. Convido você agora, antes de eu fazer a leitura da Palavra de Deus, no trecho da palavra onde estaremos meditando nesta noite. Vamos fazer uma oração para que Deus possa tocar em você nesta noite de uma forma especial. Bendito e soberano Deus, Pai amado, estamos aqui diante de Ti, todos nós reunidos através desta live. Senhor, toca nos corações, fala através da Tua palavra. Senhor, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo, tocando em cada vida, agindo, Senhor, em cada coração. Ó Deus, venha nos fortalecer e nos vivificar através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia e pode acompanhar, eu vou ler um trecho bem conhecido de todos, que se encontra em Mateus, capítulo 14, do versículo 24 até o versículo 29, que nos traz um relato e um dos milagres que é conhecido de todos e tão importante para nós. Diz assim a palavra do Senhor: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Meus queridos, é um trecho muito conhecido de todos nós, mas que nos traz uma lição muito importante para nossas vidas. Um homem simples, Pedro, estava ali dentro de um barco, juntamente com outros discípulos, no meio de um mar, e vinha um vento contrário. Eles já tinham remado bastante, enfrentado aquelas ondas e aquele vento por um bom tempo. E agora, quando eles se encontram no meio do mar, eles veem ao longe uma figura que vinha andando sobre as águas. Olha que coisa interessante. Quando eles olham, a primeira reação é terem medo e gritam assustados. Mas Jesus os acalma e diz para eles: Sou eu. Fiquem tranquilos. Entre todos os discípulos que estavam naquele barco, Pedro foi o único que se prontificou e disse para Jesus: Jesus, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas.
Ele falou: se é o Senhor Jesus, eu quero andar sobre as águas junto contigo. Eu também quero andar sobre as águas. Olha a intrepidez de Pedro. Naquele momento, Pedro esqueceu o vento, Pedro esqueceu as ondas que estavam batendo no barco. Pedro olhava só para Jesus. Olha que coisa interessante. Quando nós olhamos para Jesus, tudo aquilo que tem perturbado a nossa vida, tudo aquilo que tem nos incomodado, tudo aquilo que tem nos causado medo, tudo aquilo que tem enobrecido, tudo aquilo que tem escurecido as nossas vistas e tem atrapalhado nós enxergarmos além, some, nada mais nos perturba, porque nós vemos só Jesus à nossa frente. Era isso que Pedro via. Pedro não via mais nada, Pedro via Jesus. E quando ele olhava para Jesus, ele se enchia de coragem. Pedro se tornava um homem diferente olhando para Jesus. Pedro esquecia as leis da natureza. Pedro esqueceu que a água era um líquido que não tinha como ele firmar os seus pés. Pedro se esqueceu da impossibilidade. Pedro via possibilidades em meio a uma tempestade. O que tem acontecido que tem nos levado ao desespero? Vivemos momentos de medo, de dúvida, aonde muitos têm questionado a nossa fé e dizem: cadê os pastores? Cadê Deus no meio desse vírus, dessa situação calamitosa? Aonde está Deus que não faz algo por nós? Essas pessoas só veem a tempestade. Essas pessoas só veem as ondas. Mas Jesus está sobre o mar em pé, caminhando sobre as águas. E se você quer caminhar sobre as águas e passar por todos os problemas e dificuldades da sua vida, você não pode olhar para os problemas. Você não pode ficar olhando para notícias ruins que vêm na televisão. Tem pessoas que chegam perto de nós e só trazem más notícias, mudando o nosso foco, mudando a nossa visão. Não deixa que nada nem ninguém mude a visão que você tem de Jesus. Se você quer passar por todas as dificuldades que tem vindo sobre a sua vida, olha para Jesus. Olha para Jesus. Se você olhar para Jesus, você também vai caminhar sobre as águas. Pastor, mas é impossível. A situação em que eu estou vivendo é impossível. Você pode até falar isso para mim. Mas aos olhos humanos, o que Pedro fez é impossível. Mas o seu nome está escrito na história, que além de Jesus, ele foi o único homem que andou sobre as águas. A Bíblia nos relata isso, não houve outro homem que andou sobre as águas. Mas por que ele andou sobre as águas? Porque ele teve coragem de olhar para Jesus. Ele não duvidou do que Jesus era capaz de fazer por ele e através dele. Não deixa nada nem ninguém colocar em dúvida a sua fé. São momentos difíceis? São para todos.
Mas Deus não mudou. Eu vim te dizer que Deus não se esqueceu de você. Ele não mudou. Pastor, mas eu não estou resistindo a essa tempestade. E eu me sinto afundando. Mas até para você que está afundando no meio do mar, faça como Pedro. Pedro ia caminhando em direção a Jesus sobre as águas. Mas em determinado momento ele olhou para o lado. E ele começou a sentir aquele vento batendo nele. Quando ele desceu do barco, ele não olhou para isso, ele olhava só para Jesus e ele andava sobre as águas. O vento não atrapalhava ele, as ondas não atrapalharam ele andar. Mas agora que ele já estava andando, ele olhou para os lados. Ele mudou a sua visão. E nesse momento, ele começou a afundar. Quanto você já caminhou em direção a Jesus? Você é uma pessoa temente a Deus. Mas às vezes as pessoas vêm te dando maus conselhos, vêm direcionando a sua visão para um rumo errado. E você tem questionado a sua fé. Eu quero dizer para você, e digo para você nessa noite, clame, grite, com toda a força que você tem no seu pulmão. Grite assim como Pedro. Grite por socorro. E clame o nome de Jesus e fale: Jesus, tende misericórdia de mim. E assim como Jesus socorreu a Pedro, Ele vai te socorrer também. Pedro começou a afundar. E quando a pessoa começa a olhar para o lado, ele esquece até das habilidades que ele tem. Ele não consegue ver solução diante das ondas, diante do vento, ele não consegue ver. Porque ele está consumido pelo medo e pelo desespero. Não se desespere. Se Pedro tivesse pensado um pouquinho, ele lembrava que ele era um pescador. Ele lembrava que ele sabia nadar. Ele não tinha se desesperado tanto. Porque eu acredito que ele não andou tão longe do barco assim. Mas ele se esqueceu, até mesmo das habilidades que ele tinha. E entrou em desespero. Mas ele se lembrou de uma coisa muito importante. Ele se lembrou que aquele que velava por ele, aquele que cuidava dele estava ali. E ele clamou, e ele gritou, e Jesus estendeu a mão, e novamente colocou ele em pé. E novamente ele andou sobre as águas. E Jesus o conduziu até um lugar seguro. Jesus hoje te toma pela mão. Se você gritar, se você clamar, Jesus vai tirar você desse afogamento. Jesus vai te tirar desse desespero que você está vivendo. Clame a Ele. Creia que Ele é poderoso para te salvar. E o Senhor vai agir na sua vida. Ele vai aparecer com socorro. Ele vai te conduzir até o barco. E quando Ele te colocar no barco, Ele não vai só te colocar no barco. Assim como Ele fez com Pedro. Ele não colocou só Pedro no barco. Agora Jesus acalma o vento. E quando acalma o vento, vem a calmaria também no mar. Porque aonde Jesus está, a calmaria, a tranquilidade, a paz, é isso que Jesus quer trazer para a sua vida. Ele quer tomar a direção do barco da sua vida. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer trazer paz para você.
vivemos momentos de desespero, mas aquele que nos traz a paz está aqui, com as mãos estendidas, para você, para mim, para todos. Ele está com as mãos estendidas para nos salvar desse afogamento. Ele está com as mãos estendidas para nos tirar dessa tempestade. Eu não sei a sua situação. Eu não conheço a sua vida, você que está me assistindo através desta live. Mas Jesus conhece. E eu digo a você, olha para Jesus. Não olha para as notícias ruins da televisão. Não olha para conselhos errados. Não olha para todo esse vendaval que está ao seu redor. Se você começar a olhar para isso, você vai afundar. Mas se você olhar para Jesus, você vai ver um milagre na sua vida. Você vai caminhar sobre as águas. Você vai caminhar sobre os seus problemas. Você vai caminhar sobre as doenças. Não há nada, nem ninguém que vai fazer você afundar. Apesar de tudo e de todos, Jesus continua o mesmo. Ele pode fazer tudo por você. Se você crê em Jesus, se você acredita que Jesus pode realizar o impossível na sua vida, ore juntamente comigo. Eu estarei orando por você neste momento. Porque Jesus pode fazer o impossível por você. Tinha um homem, e há uma história relatada na Bíblia de um homem chamado Samá. Ele era um dos valentes de Davi. E o nome dele ficou registrado porque Samá, ele teve coragem, sozinho, de enfrentar um exército. Todo mundo correu, mas ele ficou ali. Ele permaneceu no mesmo lugar. Samá não correu. Quando muitos correram, quando veio o exército dos filisteus, ele ficou ali no meio daquele campo de lentilhas. Ele acreditou no Deus que ele servia e acreditou em si mesmo. Acredite em você, acredite em Jesus, creia em Jesus. Creia que Jesus vai fazer você andar sobre as águas. Creia que Jesus vai fazer você vencer exércitos. Não há tempestade, não há vendaval, não há exércitos que pode vencer um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus. O Senhor é contigo. O Senhor vai te fazer vitorioso. O Senhor vai te ajudar a passar por tudo isso. Faça como Pedro, olhe para Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus, senão você afunda. Permaneça com seus olhos firmes no Senhor. Você vai caminhar sobre as águas. Quando todos correrem, quando todos tiverem medo, permaneça firme na sua convicção, na sua fé. Assim como Samá, defenda a sua fé. A história de Samá é relatada em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12. Ali fala a história desse homem. Sozinho venceu um exército. Por quê? Porque ele tinha fé em Deus. Não deixa que nada abale a sua fé. Há poucos dias eu vi um relato de um artista, um cantor secular, e ele falando, cadê os pastores? Cadê os pastores que não oram para esse vírus sumir? Meus irmãos, são pessoas que se levantam nesse tempo e nesse momento para questionar nossa fé. Mas eu quero te dizer, fica firme, creia no Senhor, acredite em Deus, não deixe que nada nem ninguém faça com que sua fé seja abalada. Permaneça firme, que você vai ver
o milagre de Deus na sua vida. O Senhor não se esqueceu de você. O Senhor não te abandonou. Ele permanece contigo. Não tire os seus olhos de Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus. Permaneça firme e o Senhor vai te dar o livramento. Eu não sei a sua situação, a sua condição, mas Deus conhece. Convido você a orar juntamente comigo e eu estarei encerrando esta live com uma oração. Curve a sua cabeça e nós estaremos orando ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu intercedo por cada um destes que estão me acompanhando por esta live. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. E o Senhor pode trazer o livramento para estas vidas. O Senhor pode fazer eles andarem sobre as águas, assim como Pedro andou. O Senhor pode fazer eles andarem por cima destes problemas. Assim como o Senhor ajudou Samar a enfrentar aquele exército, ajude também os teus filhos a enfrentar todos estes problemas e dificuldades que têm assolado as suas vidas. Senhor, traga paz. Entra no barco junto com eles e acalma essa tempestade. Acalma este vento, acalma estas ondas. Senhor, conduza-os a águas tranquilas. Pai, ajuda-os, dê força, dê graça para enfrentar estas pragas que têm assolado o nosso Brasil e o mundo. Meu Deus, nos livra, estenda as tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, seja sobre nós, com as tuas mãos guardadoras, protetoras. Não deixa que nenhum mal venha acometer as nossas casas. Senhor, seja com cada um. Aqueles que estão me acompanhando por esta live, que têm dificuldade de dormir, Senhor, dê esta noite um sono tranquilo, de paz para eles. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e imensurável amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, permaneça com todos, em nome de Jesus, amém.